Vamos lá para a segunda parte. No caso, é a quarta parte da nossa revisão. Já gravamos a primeira parte, a segunda, a terceira, agora a quarta parte, resolvendo questões. Todas essas questões aqui são questões da banca FGV. Todas são 2024 e 2023, tá? E a gente vai utilizar elas para identificar o modelo de como o conteúdo é cobrado. Olha a primeira aqui. Para o regular exercício de determinada atividade empresarial, a sociedade Alfa teve que pleitear a respectiva licença junto à autoridade competente, que deve ser deferida mediante o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, sendo correto afirmar que a aludida situação corresponde à manifestação do poder. Então, esse poder que exige do particular que tem uma licença, que tem uma autorização para poder exercer uma atividade, é claro que é o poder de polícia. Licença e autorização são as formas de consentimento da administração para o particular exercer uma atividade, exercer um direito ou usufruir de um bem. Tá? Então, licença e autorização, na nossa prova, são exemplos do poder de polícia. Como a gente viu na aula passada, quando for uma licença, é poder de polícia de forma vinculada, porque licença é ato vinculado. Quando for uma autorização, é poder de polícia de forma discricionária, porque autorização é ato discricionário. A gente viu isso na nossa aula passada, licença e autorização. Então, aqui, resposta a poder de polícia. Tá? Voltando aqui para o conceito, a gente trabalhou esse conceito aqui no início da aula, que o poder de polícia é o poder que a administração pública tem de condicionar, restringir e limitar o uso e o gozo de direitos, bens e atividades pelos particulares em prol do interesse público. Então, se o particular quiser usufruir dos seus bens, direitos e atividades, a administração vai estar lá condicionando, restringindo e limitando em prol do interesse público, já que o interesse público tem supremacia sobre o interesse privado. Tudo isso que a gente vai ver aqui é o interesse público tendo supremacia sobre o interesse privado. Tudo que a gente vai ver aqui é a administração limitando, condicionando e restringindo bens, direitos e atividades dos particulares em prol do interesse público. Mais uma questão. Todo esse material aqui que a gente está produzindo agora, assim que a gravação ficar disponível, ele é enviado no grupo, para você revisar em casa. Mais uma questão FGV aqui. O poder público, de forma proporcional, utilizou-se da força para dissolver um tumulto ocorrido em praça pública. Estava colocando em risco a incolumidade física e a segurança das pessoas. E a administração fez isso sem amparo em decisão judicial. Nessa situação hipotética, observou-se a manifestação do poder da administração pública e de um atributo a ele atinente. Então, a administração pública, em prol da segurança pública, a administração pública pode dissolver um tumulto que está ocorrendo numa praça, em prol da segurança pública. Dissolver é acabar aquele tumulto, usando a força. Pode? Pode, porque o interesse público de preservar a ordem é maior do que o interesse privado daquelas pessoas em estarem fazendo um tumulto. Então, a administração vai limitar o direito das pessoas de ir e vir. Eles estão fazendo o direito de reunião, o direito de ir e vir. Naquela praça, a administração vai limitar, dizendo que naquele momento não pode ficar ninguém naquela praça, vai dissolver, dispersar o pessoal. Interesse público prevalecendo sobre o interesse privado. A administração pode fazer isso. Mas muita gente pode dizer, pô, mas os caras têm direito de se reunir. A administração não precisava de uma autorização judicial para isso? Para executar esse ato de desfazer o tumulto, desfazer a reunião? A administração não precisaria de uma autorização judicial para isso? Não, porque o poder de polícia é revestido da autoexecutoriedade, que é o atributo que permite que a administração possa executar atos na vida dos particulares sem precisar desse amparo judicial, dessa intervenção, dessa autorização. Então, gabarito letra D. A gente viu que cobrou o conceito de poder de polícia quando falou em dissolver tumulto
tá? Que estava colocando em risco a incolumidade física e a segurança das pessoas. Isso aqui que é o interesse público, tá? E essa questão também cobrou o atributo da autoexecutoriedade. Como é que eu sei que a autoexecutoriedade está presente? Porque falou que sem precisar de amparo judicial. Bora voltar aqui para o nosso conteúdo. Eu te falei assim, como é que eu sei que a autoexecutoriedade está presente na hora da prova? Porque vai dizer assim, ó, sem precisar de intervenção, de uma apreciação, de uma autorização do Poder Judiciário. Nesse caso, ele fala no amparo, né? Vou botar amparo aqui, que é outro sinônimo. Sem precisar de um amparo judicial, sem precisar de uma intervenção judicial, sem precisar de uma apreciação judicial prévia, a administração vai lá e executa o ato de demolir, de dissolver uma reunião, de apreender mercadorias, apreender veículos, interditar o estabelecimento que vendia comida vencida, estragada. Tudo isso é autoexecutoriedade. Tá? Então, aqui o gabarito, letra D. Essa autoexecutoriedade no poder de polícia é o atributo mais cobrado de todos. Lembrando que, às vezes, pode aparecer a exigibilidade como contraponto. Mas a gente sabe que a exigibilidade é o contrário. A administração não pode executar o ato, pode apenas exigir. No caso da multa, a administração não executa a multa. Se a administração executasse a multa, o dinheiro sumiria da tua conta. Mas não pode, porque a multa não é autoexecutável, a multa é apenas exigível. Nesse caso, está presente a exigibilidade na multa. A administração só pode exigir, não pode autoexecutar. Cuidado com essa multa aí, tá? Com essa exigibilidade pode aparecer na sua prova. A FGV gosta muito da exigibilidade. Mais uma questão. Mais uma questão FGV aí. No regular exercício do poder de polícia, os agentes competentes da administração pública podem escolher o melhor momento de realizar a respectiva fiscalização, bem como devem determinar a sanção mais adequada ao caso concreto, notadamente nas situações em que duas ou mais penalidades sejam previstas para certa infração. Tais situações retratam qual atributo? Então, qual é esse atributo do poder de polícia que permite à administração escolher? Ele deu uma dica aqui, né? Qual é esse atributo que permite à administração escolher entre duas ou mais penalidades previstas? Se é escolha, se é margem de escolha, só pode ser a discricionariedade. Então, perceba que, nesse caso, a resposta não é autoexecutoriedade, porque ele não falou de fazer algo sem precisar da autorização judicial. Não, ele falou sobre escolher entre duas ou mais situações. Se é escolha, então é discricionariedade o atributo que está presente. A discricionariedade é esse atributo que a administração tem no poder de polícia, que permite a administração escolher, dentre as situações previstas em lei, o que é melhor para o interesse público naquele momento. Vamos aqui para a questão número 4. Olha, a gente percebe que a FGV sempre conta uma história, né? Você tem que identificar o conteúdo dessa história. Que diz assim, ó, Jonas constrói irregularmente, olha, construção, a FGV adora construção, de forma irregular uma edificação residencial no âmbito de uma área de proteção permanente. Então já está errado, não pode construir nessa área. Nesse contexto, ao tomar conhecimento dos fatos, a administração pública comparece ao local e sem, olha a dica, sem precisar de manifestação prévia do Poder Judiciário, o que a administração faz? Como providência inicial, procede à demolição da construção. A administração pode fazer isso, sem ter uma autorização judicial, pode, já de cara, demolir a construção, só porque ele é irregular, pode, atributo da autoexecutoriedade. Nesse caso, considerando o entendimento doutrinário jurisprudencial dominante, é correto afirmar que a administração pública agiu de que forma? Olha, de forma legal, usando a autoexecutoriedade, que é uma característica do poder de polícia. Como eu falei para você,
A administração conta uma história, a FGV conta uma história e quer que você identifique nessa história, tá, o poder de polícia acontecendo e a autoexecutoriedade acontecendo. A FGV adora construção ilegal. E para construção ilegal, a execução é a demolição. Olha, aqui na 5 é um modelo diferente. Ele conta uma história aqui, dá um conceito aqui, né? E depois ele pede para analisar 3 situações. Depois dessas 3 situações é para ver quais itens estão certos. Então vamos ver. Quinta questão. O poder de polícia é a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção, do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes da concessão, autorização do poder público, à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade, aos direitos individuais e coletivos. Perceba que nesse comando, às vezes a gente vê o tamanho da questão e já fica desesperado. Né? Nesse comando ele não fez pergunta nenhuma, também não contou história nenhuma. Tudo que ele fez nesse comando foi trazer o conceito de poder de polícia legal. Existe um conceito legal do poder de polícia. Esse conceito legal do poder de polícia é o que está no artigo 70 do Código Tributário. O artigo 70 do Código Tributário tem exatamente isso que está dizendo aí. Então, tudo que esse comando fez foi recitar o conceito de poder de polícia, não serve para nada na questão. Quando conta uma história e pergunta da história, perfeito, o comando serve muito. Agora, quando ele apenas traz um conceito para exemplificar, para elucidar a questão, aí é só um texto para já tirar de tempo quem não está preparado. Né? Quem não está preparado sabe quando o comando presta e quando ele não presta para nada. Então, aqui a gente de cara já percebe, esse comando contou alguma história? Não. Esse comando fez alguma pergunta? Não. Ele trouxe um conceito. Então, ele não serve para nada, ele serve apenas para... como é que diz na redação do Enem? Texto motivador, né? É apenas um texto motivador. É apenas para te colocar no clima da questão que trata de poder de polícia. Então, eu trouxe um conceito legal, artigo 70 do Código Tributário, do poder de polícia, apenas para te botar no clima. Ele não vai perguntar nada desse textão aí. Mas na hora da questão lá, dá quase meia página, só isso daí, já dá aquele medo. Por isso que tem, né, que ter esse controle emocional em dia. De saber que tu se preparou e saber que tu não pode ter medo de texto. E muitos textos só são grandes mesmo, não servem para nada. Agora, vamos lá. Sobre o tema analisa as assertivas. Tem 1, 2, 3 assertivas. É para dizer se está certa a 1, a 2, a 3. Vamos ver. Número 1. O poder de polícia preventivo se dá pela edição de atos normativos? Olha, sim. Quando a administração edita uma norma, como aconteceu durante a pandemia, dizendo que é proibido andar sem máscara e tal, que tem que fechar as festas à noite, tudo isso são normas. Isso é poder de polícia de forma preventiva. Agora, quando o cara abria a festa clandestina, a polícia ia lá e fechava a festa, interditava o estabelecimento, isso já é poder de polícia de forma repressiva. Então, edição de normas de poder de polícia é o poder de polícia sendo exercido de forma preventiva, tá certo isso? Prevendo que o particular somente poderá exercer determinado direito se cumprir algumas exigências. Isso mesmo. É o que o poder de polícia faz de forma preventiva. Traz normas. A norma é só uma previsão. Ninguém vai ser preso por causa da norma. A norma saiu, eu estou preso agora. Perdão, preso não, né? Multado, né? O poder de polícia não vai. Não tem prisão no poder de polícia. A prisão é lá no poder judiciário, né? Na polícia judiciária.
Então, aqui no poder de polícia, ninguém vai ser multado porque foi editada uma norma. Ah, uma norma saiu hoje, então eu já estou multado. Não, vai ser multado quando te pegarem infringindo a norma. A norma é apenas preventiva. Quando te pegarem infringindo a norma, aí tu vai ser multado. Então, a norma é preventiva, hein? Cuidado com isso. Tá certo isso aqui, então. Eu falei que ninguém vai ser preso no exercício do poder de polícia, é porque essa questão da prisão para fins penais, está preso, porque descumpriu o direito penal, o Código Penal. Quem aplica o Código Penal para prender é o Poder Judiciário e a Polícia Judiciária, não é a Polícia Administrativa. Tá? Então, se alguém está com som, um aparelho de som, um alto volume, fazendo poluição sonora, o batalhão ambiental, né, vai lá e apreende o veículo e a pessoa. São normas administrativas. Conduz a pessoa para a delegacia e apreende o som. Normas administrativas. Isso é polícia administrativa. Mas esse cara também cometeu um crime do Código Penal. Aí a polícia judiciária, nesse caso a polícia civil, lá no CIOSP, vai encaminhar esse cara para um processo judicial. Ele pode ser preso? Pode. Mas aí já não é mais a administração que está por trás desse processo. Já é o Poder Judiciário e a Polícia Judiciária. Então tem que saber dividir o trabalho das polícias, né? A Polícia Judiciária age no combate a infrações criminais, infrações, delitos do ponto de vista penal. E a Polícia Administrativa age no combate a infrações administrativas. Numa mesma conduta, a pessoa pode cometer uma infração administrativa de trânsito e uma infração penal? Pode. A mesma conduta. Lá no trânsito, matou alguém. Estava lá, embriagado, matou alguém. A infração é de trânsito? É. Vai para o Detran para ter um processo administrativo para aplicação de uma sanção de polícia administrativa. Mas, ao mesmo tempo, é um crime. Vai para o CIOSP para abrir um outro processo da polícia judiciária que vai combinar no processo judicial para esse cara ser preso. A conduta é a mesma, mas o trabalho das polícias são diferentes, porque o Detran vai ver a parte administrativa e a Polícia Civil e o Poder Judiciário vão ver a parte judicial. Um para tratar de sanções administrativas, perder a licença de dirigir, por exemplo, ser multado. O outro, sanções penais, ser preso, por exemplo. Então, não confundir as polícias, a conduta é a mesma, mas existem sanções administrativas, existem sanções penais. Então, olha só, inclusive tem uma questão dessa aqui, né? Uma questão que divide polícia administrativa para um lado, polícia judiciária para o outro. Polícia administrativa cuida de infrações administrativas, polícia judiciária cuida de infrações penais, crimes. São duas polícias diferentes. Então, tá certo o item 1. Item 2. Um dos atributos do poder de polícia é a autoexecutoriedade. Tá certo. Bora ver o resto. Que significa que as medidas adotadas pela administração podem ser impostas coercitivamente aos particulares. Aqui está errado. A gente viu que a autoexecutoriedade, para a gente estar diante da autoexecutoriedade, tem que dizer que é a execução do ato sem precisar do Poder Judiciário, sem precisar de autorização judicial, sem precisar de amparo judicial. Esse papo aqui, que significa que as medidas adotadas pela administração podem ser impostas coercitivamente aos particulares, isso aqui é o papo da coercibilidade, que diz que as medidas vão ser aplicadas independentemente da concordância do particular. Então, não confunda as palavras. Aí tu vai dizer, mas impor de forma coercitiva é a mesma coisa que impor sem precisar de autorização judicial? Não é a mesma coisa? Olha, pode até ser a mesma coisa lá na prática. Porque quando a administração vai lá demolir o prédio, isso é autoexecutoriedade. Aí tu vai dizer que também é coercitivo, porque não está pedindo a opinião dele. Na prática é, mas na prova, que é teórica, não. Tá? Então, autoexecutoriedade é quando falar que não precisa de autorização do Poder Judiciário. Perfeito. Coercibilidade é quando falar que não precisa da concordância do particular, porque é coercitivo. Não pode confundir as duas coisas, porque a prova é objetiva, é de marcar. A análise é subjetiva. Parece a mesma coisa. Se eu for analisar a fundo, se tu pudesse escrever, se fosse uma redação, tu provava que era a mesma coisa. Mas não é de escrever, é de marcar. Tá? Então, cuidado com isso.
Aqui não é autoexecutoriedade. E 3, segundo o STF, o poder de polícia pode ser delegado por meio de lei, pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta de capital social, majoritariamente público, que prestam exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial. Essa aqui é uma informação, tá, do STF, tá? E essa informação é muito repetida em prova. Tá? O STF tem essa manifestação, tá, de que o poder de polícia pode ser delegado, se tiver uma lei, para pessoas jurídicas de direito privado, integra a administração indireta, desde que o capital seja majoritariamente público, desde que prestem serviços públicos de atuação do próprio Estado, em regime não. Todas essas condições aqui tem uma manifestação do STF dizendo isso. Tá? Em vez de querer entender o que isso significa, eu nunca vi uma questão, olha que eu pesquisei questão pra caramba, que aplique isso num caso para identificar. Mas eu vi muita questão que cobra só esse enunciado do STF. Em outras palavras, né, pega esse enunciado aí, coloca na parede e dá aquela lida antes da prova, porque se esse enunciado aparecer, e ele repetiu em muitas questões da pesquisa que eu fiz, ele é um enunciado correto sobre delegação do poder de polícia. Ah, professor, mas não precisa entender, não vai cair uma questão aplicando isso. Eu nunca vi essa questão aplicando isso. Eu estou, né, excepcionalmente, né, dando a sugestão que você decore esse item, porque eu não vi ele ser aplicado. Eu vi esse enunciado da STF se repetir várias vezes. Tá? Então, decore esse enunciado aí. Se ele voltar, marque que ele está certo. Decore ele. Eu não vi nenhuma vez sendo cobrado ele acontecendo na prática. Não vi nenhuma vez. Tá? Então, eu estou te dizendo que ele está certo, é o enunciado do STF, e que repete muito. Né? E eu estou te dizendo excepcionalmente que esse eu tenho que decorar. A maioria das coisas na FGV a gente não decora, né? Elas são aplicadas dentro de uma historinha que é contada, mas esse aqui repete, tem que decorar. Então, o gabarito ficou. O item 1 está certo e o item 3 está certo, porque é um item que a gente tem que decorar. Então, o gabarito aqui ficou letra D. Vamos lá para a sexta questão. Sexta questão. João, empresário, buscou junto ao órgão público competente a chancela para que detenha legalmente e em seu domicílio a posse de uma arma de fogo de uso permitido. É diferente a posse do porte, né? A posse é para ter em casa, para ter no escritório, não é para andar na rua, né? Para ter em casa, a posse. Mas é claro que nos dois casos, a arma de fogo é um bem que traz riscos para a segurança pública. Então, o poder de polícia vai limitar o uso e o gozo do bem arma de fogo. Tem que ter uma autorização, né? Caso a administração concorde com o pedido formulado pelo João, aí, pelo particular, haverá manifestação de qual poder? Essa é fácil, né? Poder de polícia através de uma autorização. Lembrando da aula passada, autorização é ato discricionário. Quer dizer que, mesmo o João preenchendo todos os requisitos para obtenção dessa posse de arma, a administração ainda assim pode escolher, dentro do interesse público, da conveniência da oportunidade, se diz sim ou não para o pedido do João. Vai depender das alegações que ele fizer de por que ele quer ter uma arma. Cada caso é um caso, cada um quer ter uma arma por um motivo diferente. A autorização. Como é que eu sei que a autorização é ato discricionário? A gente viu na aula passada que quando tem o R de autorização, tem R, é porque é discricionário. Discricionário tem R. Né? Como é que não é vinculado? É porque vinculado não tem R. Então, autorização que tem R não é vinculado. Autorização que tem R só pode ser ato discricionário, porque discricionário é que não tem R. É uma macete do R. Tá? Então, letra A, o gabarito aí. Essa autorização é um ato discricionário e é poder de polícia. Se fosse uma licença, se fosse uma licença, seria ato vinculado e poder de polícia. 7.
No curso de uma fiscalização, fiscais de determinada municipalidade identificaram que um estabelecimento comercial instalou bancos e araras de roupas na calçada para alavancar os seus negócios. Pode botar banco e arara na calçada? A calçada é pública. Pois é. Tem uma lei do município que define esse uso da calçada em prol do interesse público. Os agentes municipais consideram que estavam devidamente autorizados por lei no correto desempenho de suas funções, poderiam. E aí? Tem uma lei que regulamenta o uso da calçada. Os agentes públicos poderiam ou não poderiam limitar, condicionar e restringir o uso dessa calçada? Com certeza. Eles poderiam fazer o que aí? No exercício do poder de polícia, eles poderiam apreender os bancos e araras, regularmente, multar o estabelecimento no exercício do poder de polícia. Olha, a letra A não é, porque está dizendo que é poder hierárquico. Não, isso é poder de polícia, já está errado. A letra B não é, está dizendo que é poder disciplinar, isso é poder de polícia. Está limitando, condicionando e restringindo os direitos do particular. O particular exercer uma atividade comercial, mas tem que exercer dentro das normas da administração. A administração impede que coloque essas coisas na calçada. Poder de polícia. Interditar o estabelecimento, apreender o mobiliário com expressão do poder de autotutela. Não, poder de polícia. Está errado aqui assim. E também está errado a D, porque diz a mesma coisa. Poder de tutela, autotutela não. É poder de polícia. Bem tranquila essa, né? Acho que esse é o nível da nossa prova, esse nível da 7. Mas é claro que existem questões mais difíceis. E a gente está colocando todos os níveis aqui. Todos os níveis de questão que tem história maior, história menor, a gente está colocando aqui. O que eu deixo bem claro sempre aqui na nossa revisão é que no dia da prova, o nível da questão que vai vir é daqui para baixo. Não tem como vir uma questão na tua prova mais difícil do que as questões que a gente está vendo aqui. Não tem, porque aqui está nivelando pela banca. É só se chegar aí um examinador novo lá, que modifique toda a grade de conteúdo de cobrança. Existe uma grade para o examinador cumprir, né? Não é porque é o João que está fazendo a prova que ele vai fazer mais difícil porque ele é assim e dormiu mal nesse dia. Não, tem uma grade que a FGV tem que cumprir, que o examinador tem que cumprir, né, de questões mais fáceis e mais difíceis, senão não seleciona ninguém, né? Então, a grade da FGV é só uma, o examinador só cumpre. Tipo assim, para fazer a prova de administrativo, né, tem uma grade lá de uma quantidade de questões difíceis, médias e fáceis que ele tem que cumprir. Então, vai ter a fácil, vai ter a média, vai ter a mais bem elaborada. E você vai estar pronto para identificar cada uma, porque todas estão nesse nível aqui. Vamos fazer a 8 aqui. Ao estudar certo ponto especificado do edital do concurso público para o cargo almejado, Galileu verificou que a doutrina administrativa costuma distinguir a polícia administrativa da polícia judiciária. Olha, aquilo que a gente falou. Polícia administrativa é uma coisa, a polícia judiciária é outra. Qual a diferença? A polícia judiciária cuida de crimes e contravenções. É a polícia civil, a polícia federal, a polícia militar, no caso de crimes praticados por militares, daqueles crimes próprios, chamados crimes próprios, né, de militares, que vai tratar de uma investigação criminal para que o direito penal seja aplicado. Vindo a concluir corretamente que, letra A polícia administrativa apenas pode ter natureza preventiva? Já está errado. A gente viu que polícia administrativa pode ser preventiva ou repressiva. B, a polícia judiciária se exaure na função administrativa, não sendo necessária a via jurisdicional para a conclusão do escopo da aplicação da lei penal. Está errado, né? A polícia judiciária, ela inicia um procedimento administrativo, sim, para tratar da investigação de um crime. No entanto, aquele procedimento depois segue na via judicial para que chegue a um veredito, a uma decisão na vara de execução penal, condenando ou absolvendo. Então, quando alguém comete um crime, por que vai primeiro para o CIOSP, né? CIOSP, Polícia Civil, porque vai ter essa etapa administrativa. O inquérito policial vai ser instaurado ali, esse procedimento, e vai apurar as circunstâncias que ocorreu esse crime, que é a Polícia Judiciária, Polícia Civil investigando um crime. Depois de concluído esse inquérito, né, ele vai servir como base ali
né, vai servir como uma dos itens que vão ser levados em consideração o prosseguimento da análise desse crime, da autoria desse crime, junto ao Poder Judiciário. Aí já não vai ser um procedimento administrativo, já não vai ser um inquérito, já vai ser uma ação judicial. Tá? Mas o certo é que a Polícia Judiciária inicia um processo administrativo que vai seguir em frente, se tornar depois, dentro, né, dentro desse caminho que percorre até a condenação, vai se tornar uma ação judicial para que venha uma condenação lá na frente pelo Poder Judiciário. Né? Quem condena não é a Polícia Civil, é o delegado. Né? Quem condena é o Poder Judiciário. Mas o certo é que tudo isso é direito penal. Né? Já não está falando de polícia administrativa, mas a Polícia Civil apenas pode exercer atribuições relacionadas à polícia administrativa. É errado. A Polícia Civil é híbrida, assim como a Polícia Federal, assim como a Polícia Militar. O que é híbrido? A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, eles exercem polícia administrativa e também polícia judiciária. Então, a Polícia Polícia Civil, quando está ali regulando o horário de funcionamento do estabelecimento, isso é polícia administrativa. Mas a Polícia Civil, quando está ali investigando um crime, isso é polícia judiciária. Polícia Federal, quando está analisando porte de arma, posse de arma para um particular, isso é polícia administrativa. Mas quando a Polícia Federal está fazendo um inquérito policial ali, investigando um crime, isso é polícia judiciária. Então, Polícia Civil, Polícia Federal, a Polícia Militar também, né, são híbridas, porque exerce tanto polícia administrativa quanto polícia judiciária. Polícia Militar, quando está fiscalizando o trânsito. Polícia Militar, quando está fiscalizando o trânsito. Polícia administrativa, Polícia Militar. Mas quando essa mesma Polícia Militar abre um processo administrativo, um inquérito policial militar para investigar o crime cometido por um militar, isso já é polícia judiciária, porque já está investigando um crime e já não está aplicando mais o direito administrativo, está aplicando o direito processual penal militar. Então está errada a letra C. D. As medidas de polícia administrativas podem ser adotadas. As medidas de polícia administrativas podem ser dotadas de autoexecutoriedade. Podem, tá certo. Na forma da lei, certo? De modo que não será necessária a intervenção do Poder Judiciário para colocar em prática. É o que a gente falou a aula toda, né? Gabarito letra D. As medidas de polícia administrativas podem ser dotadas de autoexecutoriedade, podem, desde que seja autorizado por lei, perfeito, tem que ter uma lei, não é? A administração não vai demolir o prédio, né? Porque achou que naquele dia era dia de derrubar prédio. A lei autoriza isso, né? Apreender veículo, demolir prédio, interditar estabelecimento, tudo isso é autorizado por lei. De modo que não será necessária intervenção judicial. Isso mesmo. A autoexecutoriedade é executar um ato autorizado por lei que não precisa da intervenção judicial. Letra E. Em todos os órgãos da administração pública que exercem polícia administrativa, poderão exercer a polícia judiciária? Não. Nem todos os órgãos que exercem polícia administrativa também exercem poder de polícia judiciária. Os únicos que são híbridos são esses três aí, né? Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, né? Bombeiro Militar também, tem um inquérito bombeiro militar também, né? Que também apura lá os crimes dos bombeiros. Então, bombeiro, PM, civil, Polícia Federal, são híbridos, são Polícia Judiciária e Polícia Administrativa. Os outros órgãos não, os outros órgãos é só Polícia Administrativa. Então tá errado aqui a letra E, gabarito a letra D. Ó, uma questão mais trabalhosa aqui, como eu te falei, tem todo nível de questão, né? Essa aqui já parece mais trabalhosa. A gente não sabe se é só um monte de texto também, né? Bora encarar essa 9 aqui. A 9 diz assim, ó, Lorival, servidor público municipal estável, no âmbito de suas atribuições relacionadas ao exercício do poder de polícia, verificou a existência de uma obra irregular e está colocando em risco a vida e a saúde dos respectivos operários da população que transita no local, bem como a incolumidade das casas em torno. Pô, então uma obra irregular, né? Está colocando em risco aí o interesse público. E aí, o que ele vai fazer? Em razão disso, o responsável pela construção já foi multado 3 vezes. Olha, porque a obra é irregular, está colocando em risco
a vida da população, o dono da obra já foi multado 3 vezes, mas a multa resolve? A gente sabe que a multa é apenas exigível, a multa não vai executar nada. Além disso, além de ter sido determinado o embargo da obra, após o devido processo administrativo, nos termos da lei local, sem qualquer sucesso. Então, houve um processo administrativo para embargar a obra, mas o cara não parou de fazer essa obra que está colocando em risco a vida da população. Considerando que tal irregularidade vem se perpetuando, o cara não parou. O que a administração faz? Já multou, já fez processo administrativo para interditar a obra, para embargar a obra, mas a obra não para. Enquanto isso, a população está lá em risco. Porque a obra é irregular e está colocando em risco todo mundo ali. O que fazer? Muito simples. Pega a autoexecutoriedade, coloca debaixo do braço, vai lá e derruba. Ah, mas tem que ter autorização do judiciário. Claro que não. A autoexecutoriedade é justamente o atributo que permite à administração executar o ato sem precisar da autorização do judiciário. Vai lá e demole, vai lá demolir essa obra. Vamos ver. Considerando que a norma local também prevê a possibilidade de demolição de obras que se enquadrem em tais circunstâncias, Lorival está com fundadas dúvidas acerca da viabilidade de a administração levar a efeito tal destruição do imóvel, sem a intervenção judicial. A autoexecutoriedade não precisa da intervenção judicial. Ele está em dúvida, está com medo, né? Porque parece algo muito muito evasivo para se fazer, né? Cara, pô, vou demolir a obra do cara, mano. Pô, será que eu tenho esse poder todo? Tu tem, mano. Então, é viável ou não é viável demolir? É viável demolir. Então, pode ser A, pode ser a C, pode ser A ou C, que é viável demolir. É viável demolir, viável que a administração leve a efeito a demolição sem a intervenção do Poder Judiciário. É viável, por causa da autoexecutoriedade. Em decorrência da autoexecutoriedade do poder de polícia. Atributo de que não goza a sanção de multa. Perfeito. Gabarito, letra A, perfeito. É viável que a administração venha demolir sem precisar da intervenção do Poder Judiciário, até porque a multa não dá jeito, já que a multa não é autoexecutável. E a C diz assim, ó, é viável que a administração leve a efeito a demolição sem a intervenção do Judiciário, tá certo? Considerando que todas as medidas e sanções de polícia mencionadas são dotadas do atributo da autoexecutoriedade. Não, ele está dizendo que todas as medidas de polícia e sanções mencionadas são dotadas de autoexecutoriedade. O que ele mencionou aqui no comando? No comando ele mencionou... No comando ele mencionou que esse cara recebeu multa 3 vezes. Mas a multa não é autoexecutável. Então está errada a letra C, porque diz nascer todas as medidas e sanções mencionadas, ele mencionou multa bem aqui, são autoexecutáveis. Não é assim, não. A multa não é. Então, gabarito letra A. Gabarito letra A. Está errada a C, porque diz que todas as sanções mencionadas são autoexecutáveis. Ele mencionou multa aqui. Multa não é autoexecutável. Gabarito letra A. Acho que dava de acertar essa daí, uma questão mais trabalhosa. Uma questão mais trabalhosa, né? Mas se cair, é daí para baixo. O nível mais difícil que pode vir é uma dessa. E se vier, tu está preparado, porque eu te mostrei como é que faz. Isso também vale para os outros conteúdos que você já estudou. Você pode aplicar esse modelo que a gente está mostrando aqui. O mais importante é você conhecer o modelo. Porque o conteúdo você tem de várias preparações que você já teve. A partir do momento que tu conhece o modelo, que é esse modelo mais difícil aqui, e tu identifica ele, você sabe o que fazer. Ele vai te contar uma história, tu tem só que identificar o conteúdo dentro da história e atacar certo. Tá? Então, essa foi aí a nossa parte 4 da revisão, tratando aí do poder de polícia.